Quem está feliz com Jesus e dê um aleluia? Amém. Glória a Jesus. Estamos vindo de uma larga temporada. Uma temporada muito boa. Já tivemos a nossa escola aqui, a escola com o profeta Davi Rebolo. Tivemos, em seguida, paralela a isso, a presença do nosso apóstolo Robson, né? Esteve aqui com a gente, semeando tantas maravilhas no nosso meio. Quem pegou a semente aí do apóstolo Robson? Você possa dar muito fruto com toda a semente que foi lançada. Então estamos vindo aí de uma longa escala de trabalho. Sexta-feira estivemos evangelizando na praça do Jardim Tropical. Ontem, sábado, tivemos o culto das mulheres aqui, das Leoas Fire. Logo na parte da noite tivemos um encontro com os jovens que foi sensacional. Inclusive, quero parabenizar o pastor Marcos Paulo, né, que está fazendo um trabalho muito bom com os nossos jovens. Foi muito legal. Ontem nós tivemos aqui 3 tribos de Israel presentes aqui conosco. Levi, Benjamim e Judá. Representando, eles fizeram aqui, estão fazendo um trabalho maravilhoso, né, fizeram aqui algo voltado para as missões, para os países perseguidos. Foi muito lindo, né? Teve aqui a representação do país da Coreia do Norte, Líbia e o outro, Somália. Coreia do Norte, isso os 3. Então, eu quero parabenizar os jovens, eu quero pedir para a igreja que aplauda a nossa juventude. Deus possa abençoar a vida deles. Vocês estão de parabéns. E que vocês continuem crescendo e dando fruto. Amém. Que vocês encarem os desafios propostos para o crescimento de vocês. Tenham paz no coração de vocês. Lembre-se que Deus nos prova. Em todo tempo Deus está nos provando. Deus provou o povo, o primogênito dele, que é o povo de Israel, quanto mais a gente que somos gentis, né? Quanto mais nós que somos, fomos agregados aí nesta família de Deus. Então Deus ele vai nos provar. Fala para o seu irmão, fala, irmão, fala, não se estranhe com as provações. Fala, é Deus. Então você não fica olhando para mim de cara feia, não. É Deus. Não olha para o pastor Marcos, não. Não olha para os pastores, não. É Deus. Não temos nada a ver com isso. Só estamos aqui disponíveis para a obra dele, até porque ele está nos provando o tempo todo também. Quando você acha que você foi aprovado, ele está te provando de novo. Quando você acha que você está bom, você vê que ainda falta muito ainda. Então Deus nos prova para que o que tem no nosso coração, coisas que nós desconhecemos, e não para a nossa condenação, mas na verdade para nos livrar da condenação, Ele vai provar o nosso coração para que seja manifesto aquilo que não é bom. Então fique em paz, não tem nada pessoal, amém? Nós estamos aqui, eu achei muito lindo, pastor Roberto, que eu entrei aqui, e os nossos irmãos estavam em oração e veio uma palavra sobre o meu espírito. Este lugar tem que ser um lugar de família, eles têm que adorar em família. E não falei nada com a senhora aqui em cima, a senhora falou sobre um ambiente de família. Nós temos que ser uma família. Deus, Ele é Pai do nosso espírito, então apesar de você não conhecer talvez o seu irmão que está ao seu lado, não tenha uma convivência com ele, mas você é irmão dele, você saiu do mesmo ventre que o dele. Uau! Você sabia? Nós somos todos do mesmo ventre. Ele é Pai do nosso espírito. Nosso espírito foi gerado no ventre dele, então nós estamos aqui como uma família de Cristo Jesus, amém? Então esse é o seu irmão, tá? Tenha comunhão com o seu irmão, não estranhe o seu irmão, tá bom? Só se ele bagunçar na hora da palavra, aí você chama a atenção dele com muita educação, com muito amor, mas não deixe de chamar a atenção para que ele não venha atrapalhar o momento da palavra, amém? Então você trouxe a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia em Mateus. Nós estamos com muitos trabalhos, tem muitos desafios aí pela frente. Eu espero contar, eu acho que o trabalho do pastor Marcos é bem profético, né? O desafio do fogo. Temos bastante desafios aí pela frente, que Deus nos conceda graça, misericórdia e força, e muita força. O apóstolo me ligou essa semana, eu falei, meu Deus do céu,
Falei, tudo isso? Ele falou, tudo isso e ainda para dezembro. Eu falei, misericórdia, Senhor. Pare o tempo, nos ajude, envia teus anjos. Mas vamos conseguir, amém? Deus está fazendo uma grande mudança no nosso meio e Ele está nos elevando. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Então, aí na sua Bíblia, em Mateus, Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 2. Mateus 3:2. Eu acredito que nós estamos dentro do que tudo que está sendo falado aqui pelo evangelista Alex, pela pastora Yala, pelo Ministério de Adoração, que fez lindas ministrações aqui. Eu acredito que nós estamos falando a mesma língua e que o Espírito Santo possa nos manter neste ambiente de uma unidade do que Ele está falando conosco. Diz assim, texto bem conhecido, Mateus 3:2, ele dizia: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Tome seu assento glorificando a Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos no nosso ministério um trabalho que não é fácil, porém ele é glorioso para aqueles que se submetem, entendem qual o motivo do processo, né? Quando a gente consegue vencer as nossas razões, né? E todos os nossos direitos que nós achamos que nós podemos, né, se manter sobre eles. Quando nós vencemos tudo isso e entendemos que nada nós sabemos a não ser Cristo Jesus crucificado e amém por isso, nós conseguimos encontrar um trabalho, uma obra de Cristo perfeita sobre nossas vidas. Ela é um trabalho muito árduo, né? Ele mexe muito com a gente em todos os aspectos, em todo o ambiente, desde o espírito, alma e corpo. Trabalha muito no âmbito da nossa alma, principalmente, não é? Porque é um dos trabalhos mais longos que o Espírito Santo tem conosco na Terra, é o trabalho sobre a nossa alma, e alguns com o corpo, né? Com aqueles que ainda têm dificuldade de largar o Big Mac, né? O Bibi State, tem esses nomes aí, o X-Tudão, né? O cachorro-quente do Tito, né? E por aí vai. Então Deus ele tem que trabalhar um pouco o nosso corpo, tem que tirar a gente um pouco da cama, nos ajudar a fazer um exercício, para que nós possamos estar em conformidade na santificação do espírito, da alma e do corpo, amém? Nós temos que cuidar do corpo porque é o templo do Espírito Santo, nós não podemos negligenciar a alimentação, então você cuide da sua alimentação, reveja o cardápio seu, amém? Reveja o acúmulo de açúcar que está tendo na sua casa. Talvez você pense só no açúcar refinado, mas você tem açúcar no arroz, você tem açúcar naquele pão gostoso que você compra na padaria, você tem açúcar na batata frita que você come, no macarrão, enfim. Então, quando você pega o seu prato e enche ele de macarrão, de arroz, de batata frita, você está se entupindo de açúcar e ainda toma um refrigerante cheio de açúcar. Às vezes as pessoas acham que açúcar ela está só no açúcar refinado ali, não, nada disso. Açúcar ela está contida em vários alimentos, inclusive até no suco. Quando você faz um suco, você bate ele, você libera a frutose, então ali você libera açúcar que não é tão saudável assim. Então às vezes a gente acha que estamos bebendo um suco natural, muito bem. Não, se for natural, se for do limão que você espreme e toma sem açúcar, você está de parabéns. Caso contrário, não é tão saudável assim. É menos prejudicial que a Coca-Cola, mas também tem açúcar, amém? Então, cuide do seu corpo, preserve o seu corpo. Tem um irmão aqui, eu não vou citar o nome para preservar a imagem dele, né, os direitos autorais. Mas foi engraçado que não é. Todo mundo já acha que é ele, mas não é ele. Oh, meu Deus. É uma benção. Eu estive conversando com o irmão. Eu falei, irmão, você tem que largar esse negócio de Coca-Cola, porque ele falou que era extremamente viciado na Coca-Cola. Eu falei, larga a Coca-Cola. E fui bem... tentei traumatizar a consciência dele, né? E consegui, venci. E ele parou de beber Coca-Cola. E logo em seguida ele falou, bispo, algo está acontecendo depois que eu parei de tomar Coca-Cola. É o quê? Ele falou, estou vendo muito demônio. Eu falei, glória a Deus, seus olhos foram abertos. Açúcar que tampava sua visão foi removido. Agora você está vendo aquilo que estava oculto na sua vida. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu cheguei a pesar. Hoje eu acredito que eu estou na casa, eu fico ali variando entre os 70 a 73 quilos, mais ou menos. Mas eu cheguei a pesar a 110 quilos.
É um negócio absurdo, feio, esquisito. Mas eu lembro quando eu cheguei, antes de eu chegar aqui no Rio de Janeiro, eu me voltei novamente porque eu já tinha uma certa consciência dessa dedicação à conservação do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo, na verdade. E quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, Deus passou a me tratar muito, cuidar muito da minha saúde. Eu vi uma evolução sensacional sobre a minha saúde. Tinha muitas inflamações no corpo e eu lembro, né, inclusive isso que eu falei para vocês aqui do prato cheio de batata, arroz, purê, todas aquelas coisas que a gente coloca. Eu lembro que foi uma visão que o apóstolo teve, né? Fui morar logo com o apóstolo, né? Então o cardápio ele mudou muito, era muito só Deus na causa. E eu lembro que ele teve uma visão e ele via esse tanto de carboidrato dentro do meu prato. Ele falou assim: você vai morrer se você continuar assim. E eu falei: de fato. E ali eu fui largando e algumas vezes tentava, né, ainda dar uma escapulidazinha ali, fugir e logo em seguida eu me encontrava na madrugada dentro do banheiro passando mal e Deus me exortando, mandando eu me cuidar. E, enfim, eu decidi vencer e comecei a ter as primeiras experiências. Eu via em visão que eu chegava no mercado com a minha esposa e eu ia naquela parte onde vende aqueles hambúrgueres, que tem uns hambúrgueres, né? E estava ali, ela falava: você não vai pegar? Eu falava: não, a partir de hoje eu rejeito isso. E eu acordava daquilo com grande alegria, eu falei: estou vencendo. E de fato, né, Deus tem dado graça, e eu estou falando tudo isso, não está nem aqui para eu te falar, mas eu acho que alguém está precisando se atentar um pouco mais para a sua saúde. Tivemos grandes homens de Deus que eles foram abortados da missão antes da conclusão, porque desgastaram muito a sua saúde, né? A exemplo disso, nós temos nomes renomados aí no passado, mas que infelizmente, por causa até da sua busca a Deus, mas foram homens que desgastaram a sua saúde de uma forma irregular, né? E se acreditando que aquilo era bom para Deus, mas na verdade não é. Nem tudo que nós achamos que é bom para Deus é de fato bom para Deus. Às vezes nós estamos tendo certo tipo de sacrifícios que não está te prejudicando. Então você deve se cuidar um pouco mais, você tem que entender o seu biotipo, você tem que entender que tipo de alimentação combina com o seu tipo sanguíneo, você tem que decidir vencer a Coca-Cola. Isso é sério, você tem que conseguir vencer isso. Você tem que conseguir vencer o excesso de carboidrato, você tem que decidir isso de uma vez por todas, porque isso está impedindo, isso impede o nosso avanço, o nosso progresso. Para quem quer viver uma vida no Espírito, eu posso te falar que esse é um dos maiores desafios que nós temos, que se nós não nos decidirmos vencer, andar em conformidade com o que o Espírito Santo quer da santificação do nosso corpo, nós vamos nos prejudicar e podemos tardar ou até abortar a obra que Cristo confiou nas nossas vidas. Amém? A exemplo disso, nós temos feiticeiros que eles são tão radicais, eles conhecem tanto esse tipo de assunto que eles deixam de comer certo tipo de carnes, porque aquilo prejudica o campo de visão deles. Só para vocês entenderem. Os feiticeiros, muitos deles fazem jejum de 40 dias. Não estou te falando para você fazer jejum de 40 dias, mas se você ouvir uma voz no seu ouvido mandando você jejuar 40 dias, jejue seus 40 dias. Deus ele vai te conservar. Se Deus mandar você jejuar, Deus vai te conservar. Mas também não faça além daquilo que Ele propôs para você. Uma certa vez eu estava indo além dos meus limites e o Espírito Santo começou a usar pessoas para me ligar e falar: eu estou te vendo muito doente, você está muito fraco. De fato, eu estava bem fraco. Mas eu estava decidido a ir muito além daquele jejum. E até que eu abri Zacarias e estava ali não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu falei: amém, Senhor. Maravilha, glória a Deus. Foi a oportunidade de eu ir lá no Costeixas e tomar aquele suco maravilhoso. Então, cuide do tempo do Espírito Santo. Tá ok? Eu tive, vou contar para vocês aqui, uma breve experiência recentemente agora. Fiquei uma noite tomando só uma vitamina, tomei uma vitamina, foi uma noite maravilhosa. Às 2 noites, 2h55, comer nada, na parte da noite, às 2h55 da manhã, eu escutei claramente a voz do Espírito Santo: acorda e vai guerrear. 2h55 da manhã, 2 noites, isso é normal? Não é normal. Quem consegue acordar por si mesmo, do nada, 2h55, cheio de vontade de orar? Muito difícil.
E ontem saímos aqui tarde, né? Tivemos algumas comidas muito boas que foram difíceis de resistir. Acabamos ali tentando burlar um pouco a lei e pegamos uma coisinha ou outra e comemos. E saímos aqui muito tarde, chegamos em casa, ainda comemos com muita fome, comemos. Vim acordar só hoje pela manhã. Se o Espírito Santo me chamou, o excesso de comida no estômago não deixou eu escutar isso. E isso é ruim, isso é sério. Isso deixa o seu campo de visão turvo. Você vai ter dificuldade de compreensão da voz de Deus. Isso é sério. Isso é muito sério. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Mas eu acredito que serviu para alguém. Amém? Amém. Então, vou aqui repetir. Arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu quero tratar com vocês aqui, eu vou ser bem pontual e breve, mas eu tenho que deixar uma mensagem que eu acredito que possa cooperar com a sua edificação e com o seu entendimento. Chegou um tempo na minha vida que eu entendi que o reino dos céus era feito de princípios e não dava para eu achar porque Deus era todo-poderoso, onipotente, onisciente. Enfim, ele poderia fazer tudo de uma forma desgovernada na minha vida que ia acontecer porque ele era todo-poderoso e agindo Deus, quem impedirá? Não, mas não é bem assim. Existem princípios no reino dos céus. E se nós não seguirmos esses princípios, nós não vamos conseguir concluir aquilo que ele terminou para as nossas vidas. Você pode dizer amém? Então o evangelho é feito de princípios e fundamentos que nós temos que conhecer. Se você anda pelo vento, não estou falando do vento do Espírito, quem dera for. Se for pelo vento do Espírito, vá pelo vento do Espírito. Mas é bem certo que o vento do Espírito vai te soprar dentro das Sagradas Escrituras. Então você vai andar, vai flutuar, vai correr dentro do fundamento eterno. Isso é maravilhoso. Mas se não for por isso, se você andar acreditando que Deus é todo-poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida e você só tem que esperar acontecer, é bem certo que isso não vai acontecer na sua vida. Que planos e propósitos de Deus vai tardar na sua vida porque você está quebrando princípios. Então eu tive que entender os princípios. Há princípio para tudo no Evangelho, há fundamento para tudo no Evangelho. Há o fundamento da santidade, há o fundamento do arrependimento, há o fundamento do amor, há o fundamento de todas as coisas e nós precisamos descortinar os fundamentos e andar dentro desses princípios. Você pode dar uma glória a Deus? Então, um dos fundamentos mais primordiais que nós temos, e está aqui, que eu acabei de ler, João Batista está pregando mesmo antes da chegada de Cristo, sobre o arrependimento. Existe um princípio correto de como nós entramos dentro de um estado eficaz do que é o arrependimento. Talvez no longo da sua vida aí como cristão, você já teve vários arrependimentos, mas a questão e eu estou falando também dentro da experiência que eu já tive, de todos esses arrependimentos, quanto deles tiveram uma verdadeira transformação? Porque arrependimento, no sentido original, a maioria aqui sabe, é uma mudança de mente. Então, arrependimento que não gera mudança de mente não é de fato um arrependimento. É outra coisa que nós vamos falar aqui, talvez no final da mensagem. Então, se nós não andamos dentro dos princípios corretos do que é o arrependimento, talvez nós não vamos ter, talvez não, é praticamente certo que nós não vamos ter o proveito do que a palavra de Deus, que é poder para nos transformar, nos oferece. Nós temos que entrar num estado de quando você lê a palavra de Deus e vê o que a palavra de Deus oferece para a sua vida de transformação, você aceitar a plenitude do que está ali. Você não pode ler a palavra e ver coisas ali e achar que aquilo é impossível para a sua vida. É impossível porque ainda não houve uma decisão no seu coração de seguir o princípio que está ali, uma dedicação e um sacrifício do que está ali na palavra de Deus. Então, muitos ainda lêem a palavra de Deus acreditando que as promessas que são gloriosas e grandiosas para a nossa vida, exemplo disso nós tivemos aqui o apóstolo Davi Rebolo falando da prosperidade. Eu acredito que praticamente 99% das pessoas que estavam aqui acreditavam que essas prosperidades, que muitas você já leu na Bíblia, talvez não era para você ou estava muito longe do seu alcance. Quando, na verdade, quando nós descobrimos os princípios corretos para chegar até ali, nós vemos que não é tão difícil assim. É só uma fé, uma demanda de fé e acreditar que uma hora ou outra isso vai desencadear na região natural, porque já foi dado, já foi feito. A questão é porque muitos de nós não decidimos, ou quando decidimos, não damos continuidade na caminhada do princípio correto. Muitos começam e quando se deparam com níveis de sacrifícios mais elevados, decide regredir ou estagnar ali mesmo onde está. Vive uma vida paralela. Então não é bom colocar a mão no arado e olhar para trás. Quando você pegar no arado, olhe para frente e continue. Não volte para trás.
Então nós temos que seguir os princípios para que todo o proveito do que os princípios nos oferecem seja concluído sobre a nossa vida, amém? Aí nós vamos começar a ver a total transformação. Homens que são decididos são homens que vivem o extraordinário de Deus em suas vidas. Todos esses homens que chegam, e nós temos um testemunho do apóstolo Robson aqui, testemunho vivo que está entre nós. O histórico de vida dele, do passado dele, é algo que você olha para ele hoje e você fala, aos olhos humanos, é impossível tal coisa acontecer, né? Mas por trás, ali nos bastidores, quando você conhece a história dele detalhe por detalhe, quando ele vai abrindo aqui, como ele já abriu para muitos, né, o testemunho da vida dele, você vai falar, olha, ele venceu, ele decidiu os princípios, seguiu os princípios em meio aos desafios, às lutas, às dificuldades, às debilidades pessoais, ainda assim ele conseguiu ir avante, e aí nós vimos que ele conquistou lugares extraordinários em Deus, porque ele foi firme nos princípios do Evangelho que gera transformação e elevação sobre as nossas vidas. Você pode dar uma glória a Deus? Então isso está disponível para todos e eu creio que todos nós vamos chegar a níveis muito mais elevados em Cristo Jesus, porque nós estamos cada vez mais decididos. E se você não estava pensando nisso, eu quero cooperar com você, de você pensar em ser decidido para com as promessas de Deus na sua vida. Você pode dar um aleluia? Então vamos lá. O primeiro passo que Cristo ele executa na nossa vida é o arrependimento. Essa palavra arrependimento, isso você pode anotar, você anota para que você siga. Não vou falar para você que aqui está a plenitude, mas está um resumo que já pode cooperar com a sua vida, como tem cooperado comigo e com tantos outros que eu vejo andando consciente dessa verdade aqui. A palavra arrependimento, no grego, metanoia, ela tem um sentido de mudar a mente para melhor. Mas eu peguei um outro sentido que tem aqui dela, que se encaixa mais dentro da mensagem que nós vamos pregar aqui hoje. Emendar de coração e com pesar os pecados. Ou seja, corrigir o coração e ter um pesar, ou seja, uma tristeza com os pecados. Então, este é o primeiro passo que nós nos deparamos quando nós estamos em Cristo Jesus. Os pecados que outra hora não nos causavam nenhum dano sobre a nossa consciência, agora isso começa a gerar dor sobre a gente e nossa mentalidade, pelo fato da nossa mentalidade estar sendo mudada, transformada, né, pelo poder da palavra de Deus, porque ele diz que é pela palavra. Ouvir vem pela palavra, a pregação ela vem pela palavra, a salvação ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então uma hora que você escutou, essa palavra te deu condição de ter alguma transformação em algum nível da sua consciência. Esse nível te levou a algum desejo de mudança para melhor, e aqueles pecados que tanto atormentam, que antes não causavam nenhum tormento, agora começa a gerar um certo incômodo na sua vida, e você começa a ter o desejo de se livrar deste pecado, amém? O segundo passo que começa logo após ao arrependimento, metanoia, é a regeneração do Espírito Santo para trazer uma transformação na nossa vida. 1 Pedro 1,23 diz assim, você não precisa abrir, só preste bem atenção. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém? Eu poderia usar Tito 3,5, mas se você buscar no original grego, esse sentido aqui de regeneração, ele tem um sentido que pode se encaixar também melhor ainda no contexto da mensagem que eu vou trazer para vocês. Então, aqui o sentido da regeneração em grego tá transformação de mente que leva a uma nova vida, que procura conformar-se com a vontade de Deus. Você pode dar um amém? É isso. Então, a regeneração é isso. A regeneração, no sentido aqui de 1 Pedro 1,23, que está falando que nós fomos regenerados, ele está dizendo que isso nos leva a uma nova vida e nos faz procurar a estar em conformidade com a vontade de Deus, lembrando que isso é um segundo passo logo após ao arrependimento, a metanoia. Amém? Vocês estão me compreendendo até aqui? Então vamos lá, então entende isso aqui que vocês vão entender qual é o princípio. Quando nós seguimos o princípio é muito maravilhoso, que a gente anda passo a passo consciente do que está acontecendo e você vai observar as transformações que está tendo tanto no seu interior como à sua volta, e isso é glorioso porque eleva a nossa fé. E bom é nós termos uma fé elevada no cristianismo. Ruim é nós termos uma fé abatida na busca pelo Senhor.
Agora, quando Ele eleva a nossa fé para alguma experiência positiva que Ele está nos concedendo, isso é glorioso. Quando Deus te dá uma visão extraordinária, a sua fé vai lá no teto ou não vai? Isso é maravilhoso. Você se sente ainda mais filho de Deus, né? Apesar que a gente não pode se apoiar num sentimento, mas é bom. Paulo, o desejo dele era compartilhar algum dom com a igreja de Coríntio para que a fé deles fosse elevada. Então isso é bom. Deus, Ele opera conosco, Ele cria situações para que a nossa fé venha a ser elevada. Foi isso que Ele fez com Pedro, quando Ele tentou com Pedro para que Pedro andasse sobre as águas. Ele estava querendo elevar o nível de fé de Pedro por tudo aquilo ainda que Pedro haveria de viver, amém? Pedro, ele falhou ali um pouquinho, mas logo depois, Pedro estava extraordinário. A sombra de Pedro estava curando os enfermos, amém? Isso é muita fé. Então vamos lá. Quero falar com vocês sobre o benefícios do arrependimento. Anote aí, benefícios do arrependimento. E agora, se você se atentou desde o início até agora, você vai observar que tudo está dentro do que todos os nossos irmãos que subiram aqui, desde o Ministério de Louvor, as 2 oportunidades, estavam falando. Entenda isso. Anote isso para que você grave e viva isso. O arrependimento, ele nos leva à regeneração. Se não tem arrependimento, não tem regeneração. Então não existe só o arrependimento, o ato de arrependimento. Após o arrependimento, nós somos conduzidos à regeneração. O arrependimento, ele é um ato que o Espírito Santo ele traz pelo convencimento. E a regeneração é um ato que o Espírito Santo faz pela transformação. Amém? Por isso que o Senhor ele não rejeita uma pessoa com um coração contrito. O que é uma pessoa com um coração contrito? É uma pessoa cheia de tristeza por causa da iniquidade. Então lembre o sentido da palavra arrependimento. O sentido da palavra da pessoa que está no estado de arrependimento é uma pessoa com pesar pelo pecado e pela iniquidade. Aí está o porquê que Deus ele não rejeita uma pessoa com um coração contrito. O sentido da pessoa com um coração contrito e quebrantado é uma pessoa que ela está cheia de tristeza por causa da iniquidade. Então, quando você se permite entrar no estado de arrependimento, você pode ter certeza de algo. Deus não vai perder a oportunidade de uma transformação na sua vida. A Bíblia diz que Deus, ele não rejeita. Ou seja, Deus está vendo uma grande oportunidade de Ele transformar você ainda mais em quem Ele é. Deus se agrada de você entrar num estado de arrependimento. Não tem uma condição mais favorável para nós entrarmos no ambiente da regeneração do que o estado de arrependimento. Isso é tão profundo que até agora pela manhã eu estava orando, eu falei assim, não tenho nenhuma palavra, eu não sei o que vou ministrar, caso seja eu que ministre. E eu vi uma imagem de um santo católico. Eu vi aquela imagem no púlpito e eu falei, algo referente à idolatria. Eu falei, não estou entendendo ainda, Senhor. E fui ouvir uma mensagem do apóstolo. Quando eu botei a mensagem do apóstolo, o apóstolo começa a falar, os homens estão se idolatrando. Aí sobe o nosso irmão, o evangelista Alex, e fala sobre a idolatria. Está aqui um dos maiores tropeços de nós não entrarmos num ambiente de arrependimento, a idolatria a si mesmo. Desculpe, mas não estou falando aqui de uma forma condenatória, mas eu estou falando de uma realidade. Se Deus está falando isso é porque nós estamos ainda muito nos idolatrando. Enquanto nós idolatrarmos a nós mesmos, buscando conservar a nós mesmos, nós nunca entraremos num verdadeiro arrependimento. Lembre-se que a transformação ela é de glória em glória, ou seja, de estado em estado. A regeneração ela é de glória em glória, de tempo em estação. Então o arrependimento ele não é um ato único, ou seja, ele é um ato contínuo na sua vida.
No início da caminhada é mais fácil por causa do nível da pureza que ainda há sobre você. O problema é quando nós começamos a conhecer e a receber muitas coisas no Evangelho e a gente começa a se idolatrar com aquilo que nós estamos recebendo. Aí começa a dificuldade de entrar num estado de arrependimento, é aí onde estanca a transformação de muitos. Por isso que eu falei que a obra da restauração ela é uma das mais difíceis que tem. Por isso que é tão difícil nós nos mantermos aqui firmes na visão que Deus deu ao apóstolo a este ministério, porque é muito difícil. É muito difícil você tratar com um cristão de 10, 20 anos e falar que ele precisa se arrepender, que ele está completamente errado. Não são todos que vão aceitar, porque os homens estão se idolatrando com aquilo que eles acharam que é onde chegaram. Os homens estão achando que dom define o caráter dela e não define não, irmão. As suas experiências com Deus não definem o seu caráter. As pessoas estão colocando as suas experiências com Deus, as suas conquistas espirituais, como tijolos do seu caráter, e não tem nada a ver. Nós já sabemos disso, e para você que não é da casa e nunca ouviu isso, eu quero te falar, você que está nos acompanhando online também, o que vai definir o seu caráter é o fruto. O Senhor vai falar de fruto aqui ainda em Mateus. Ele nos chama para ter frutos dignos de arrependimento. O fruto vai definir o nosso caráter. É o fruto. Sabe, talvez se nós colocarmos ao balanço e vermos o que é melhor você ser cheio de dons, mas o seu caráter está muito longe de Cristo Jesus, ou você não ter nenhum dom, mas ser uma pessoa santa, uma pessoa cheia de caráter. Olha, é melhor que não tenha nenhum dom. Infelizmente, a unção, ela traz elevações. Essa elevação, ela pode ser benéfica sobre as nossas vidas, mas ela também pode ser prejudicial. O apóstolo ele costuma falar, bispo, eu fico preocupado às vezes porque o óleo acaba estragando certas pessoas, e de fato é isso mesmo. Nós vemos pessoas totalmente, inteiramente dedicadas, esforçadas e aquela coisa toda, e nós ficamos completamente bem motivados com aquelas pessoas, esperando que de fato aquela pessoa vai dar muito fruto para o reino de Deus. E daqui a pouco, quando o óleo vem, alguma delas acaba se perdendo, porque o óleo, em vez de trazer mais quebrantamento, trouxe soberba sobre a vida dela. Isso é muito triste. É muito triste. Então muitos estão buscando o óleo da unção, da consagração, mas estão antes esquecendo de buscar um estado de total rendição, para que o óleo não prejudique o seu coração. É por isso que Deus nos prova, para que o que está no nosso coração venha a ser manifesto. Se Ele não nos prova, Deus provou Israel justamente na transição do Egito para a Terra Prometida. Ele poderia provar o Israel na Terra Prometida, mas Ele provou Israel na transição do Egito para a Terra Prometida no deserto. Para quando eles chegassem na abundância, quando eles chegassem no lugar maravilhoso, no lugar da promessa, o que estava oculto em seus corações, as maldades que estavam nos seus corações, não viesse contaminar a vida deles. Então é justamente por isso que quando Deus ele está nos levando a desertos, a ambientes difíceis de a gente lidar na vida, é justamente ali que o coração é exposto. Então não se preocupe. Não fica com raiva, não volte atrás, não desista de congregar na sua igreja porque você está sendo provado. O seu líder vai te provar sim. O apóstolo, ele vai te provar sim. Os pastores aqui, eles vão te provar sim. Eu vou te provar sim. Até quando, bispo? Até Jesus voltar. Tem um grande homem de Deus que ele fala assim, acho que é a W. Tozer, se eu não me engano, ele fala, deixa para elogiar o homem só depois que ele morrer. Não elogie ele antes da morte, porque senão ele pode estragar tudo.
Ele foi bem radical, é lógico que a gente não pode seguir essa linha, mas tem uma certa verdade aí. Então Deus vai nos provar. Deus vai nos provar. Deus vai nos provar. Então você observa que toda vez que algo está sendo mexido em você, Deus está usando alguém para... Eu não sei nem por que eu estou falando isso, hein? Não sei se serve para alguém que talvez nem esteja aqui. Mas quando Deus está usando uma pessoa para ser cri-cri contigo e tu está sentindo um bocado de sentimento de ira, de raiva, você não quer ver aquela pessoa, você está pensando mal daquela pessoa. Quando você vai ver, você está tramando como você vai armar uma arapuca para aquela pessoa. Isso é o que está no seu coração. É isso. É aqui que entra o arrependimento. Se você não deixa este pecado se tornar um pesar em você, você não entra no estado de arrependimento. Se você não entra no estado de arrependimento, você não pode entrar na regeneração. Ou seja, nunca vai ter uma transformação desses sentimentos que estão no seu coração. Você quer ser um grande homem de Deus, a grande mulher de Deus com o coração todo contaminado, cara? Cheio de sentimentos maus? Quer realmente burlar a sua consciência? Olha, eu posso falar para vocês que nós somos bem esquisitos. O ser humano, ele é um negócio que só Deus para nos amar. Porque ele nos conhece. Ele não vê como me vê, ele vê o coração. Então ele sabe o que tem no coração. E mesmo se ele nos amar é porque Deus é Deus. Deus é Deus. Então, deixa eu te falar, não espere você pecar, você tropeçar para você se arrepender. Ande em um estado na sua vida. Qual estado, bispo? Estado de quebrantamento. Nós estamos andando no estado de quebrantamento. Nós estamos constantemente em uma condição que Deus a qualquer momento, Ele pode vir aqui e Ele pode nos transformar. Não deixe o orgulho tirar você da caminhada do estado de quebrantamento. Quanto tempo você não chora mais? Quanto tempo você não passa pelo menos um dia triste? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. É bom que chora. Feliz é os que choram. Quanto tempo? Quanto tempo você está se conformando de onde até você chegou no Evangelho e você não para mais para fazer uma autoanálise diante do Espírito Santo? Como o salmista diz, sonda-me, Senhor. Sonda meu coração, vê se há algum mal em mim. Quanto tempo você não chora mais? É melhor a casa que tem velório, porque lá a gente reflete de que de fato nós somos o que a vida é. Do que uma casa que tem festa, porque quando nós somos muito da festa, muito da alegria, no oba-oba, a gente perde a consciência do que é o ser humano. E aí a gente para de transitar na vida de regeneração e de restauração na imagem de quem Ele é. Aí, conclusão disso, estamos vendo um cenário, e eu não estou generalizando aqui, porque glória a Deus, que eu sei que aqui e em muitos outros lugares tem 7.000 ainda que não se dobraram diante de Baal. São homens e mulheres de Deus que estão buscando com sinceridade a santidade, o verdadeiro evangelho. Eu sei disso, mas também, paralelo a isso, nós temos um outro grupo que dizem ser cristãos que não tem nada a ver com a imagem de Cristo Jesus. Estão escandalizando, estão profanando um nome que é santo na terra, por causa das suas condutas, porque desistiram de transitar na vida de transformação. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, me leve a um estado de quebrantamento na sua presença. Senhor Jesus, traga arrependimento ao meu coração e ao coração daqueles que não se quebrantam mais na sua presença. Nós temos que ser família. Nós temos que voltar a ser família aqui. Eu escutei tudo que vocês falaram aqui, está totalmente ligado com o que o Espírito Santo de Deus quer fazer no nosso meio.
rituais, você já chega, o seu olho chega seco e ele sai daqui num estado de deserto. Você não lubrifica mais os seus olhos com as lágrimas, porque o verdadeiro arrependimento não está mais sendo gerado, não está mais causando dor. A dor nos leva a um estado de angústia, a angústia nos leva a um estado de pranto. E aí nós entramos num estado automático agora, a gente vem para cá e a gente tem uma postura de evangélicos, protestantes, não sei. E o verdadeiro sentido do que é ser igreja de Cristo está se perdendo. Eu falei agora recentemente com algumas irmãs numa reunião, eu falei assim, eu tô cada vez mais espantado com algumas coisas que nós vemos. Bispo, mas você só vê coisa negativa? Não, eu vejo muita coisa positiva, mas quanto mais eu vejo positivo, mais eu tenho que estar atento aos negativos, para não prejudicar o positivo. Amém? Assim, olha, nós estamos vendo algumas coisas que as pessoas, nós fazemos eventos na igreja, e as pessoas vêm e porque elas pagam ingresso, elas querem chegar aqui e achar que aqui é uma loja onde elas pagaram o ingresso e nós somos os atendentes, nós temos que atender elas e elas têm todo o direito porque compraram o ingresso e se perdeu a humildade e a simplicidade de entender que este local onde ela está não é uma loja, mas é a casa de Deus e Cristo, e Cristo, e Cristo. Ele continua sendo o nosso Pai, Ele é simples e humilde de coração. E as pessoas estão fazendo exigências, e eu estou falando, meu Deus, as pessoas estão perdendo o sentido que nós estamos na casa de Deus. Se o evento é grande ou não, independentemente disso, nós estamos na casa do Senhor. Nós ainda somos filhos de Cristo, filhos daquele que foi filho do carpinteiro, daquele que nasceu na manjedoura, que é rei, mas se fez servo. E as pessoas estão exigindo, as pessoas estão cobrando, que parecendo... As pessoas, eu vi algo terrível, não quero falar quando, aonde e quem, muito menos, mas eu vi uma pessoa nos comparando com o mundo. Ela fazendo exigências como tivesse no mundo. Me lembrou quando a gente está em comércios, em restaurante, nós vemos pessoas, aquelas pessoas arrogantes chamando o garçom, e elas são bem arrogantes, sabe? Elas cobram ali o seu direito de uma forma totalmente sem educação. Eu falei, o que é isso? Nós estamos perdendo o sentido do que é ser cristão. As pessoas, elas estão perdendo o senso do arrependimento e do quebrantamento. E é incrível que as pessoas, elas entram e elas querem cobrar porque elas chegaram mais cedo, elas têm o direito disso, daquilo. E eu não sei porque a palavra diz que aquele que se humilha é que será exaltado. Então, nós estamos invertendo o verdadeiro sentido do que é o Evangelho. Porque nós estamos permitindo entrar dentro de um sistema influenciado pelo que o mundo é. E tudo isso porque muitos estão saindo do seu estado de quebrantamento. Faça uma análise contigo mesmo agora. Qual foi a última vez que você ficou um dia angustiado pelo seu estado? Ou você não consegue mais enxergar um estado que precisa ser transformado na sua vida? Quando foi que você reconheceu algo sem que alguém precisasse falar, mas você reconheceu, você venceu o seu orgulho e reconheceu que algo está de errado na sua vida? E por toda a dificuldade que você tem de vencer aquilo, mas você decidiu no seu coração batalhar contra aquilo. Uma pergunta para você refletir, para nós refletirmos aqui hoje. Eu realmente quero estar num ambiente como família aqui. Não dá para nós perdermos o nosso sentido nesse mundo gospel aí. Não dá pra gente perder o sentido onde nós estamos. Não dá mais pra gente vir para cá e acharmos que é só pessoas que estão cantando aqui e eu tô esperando ela fazer uma boa canção para ver se comove a minha alma, para ver se eu choro ou se eu adoro a Deus. Isso não tem a ver com a igreja de Cristo Jesus. Isso não é a igreja de Cristo. Eles estavam todos reunidos, unânimes. Eles estavam juntos em uma casa. 120 pessoas em uma casa juntos, em unidade. Compartilhavam de tudo. Eles estavam no monte, vieram do monte juntos. Estavam numa casa. Daqui a pouco juntos eles estavam fazendo só uma coisa, juntos.
Eles estavam orando em unidade. Não havia divisão. Eles estavam em plena unidade. E de repente, se cumpre a promessa que eles seriam revestidos. Ou seja, eles receberiam vestes de poder. Meu Deus, simples homens pescadores, talvez com roupas rasgadas, né? Do desgaste do seu trabalho, agora estão recebendo vestes de poder. Você pode dar um glória a Deus? Então, por isso que nós estamos perdendo a oportunidade de receber visitações ainda maiores do poder de Deus, porque está faltando uma coisa. Muitas coisas já recebi no meu quarto com o Senhor, no meu particular com o Senhor, com mais facilidade do que no coletivo com a igreja. Há coisas que Deus ele envia e é outro princípio. É que na comunhão é onde Ele ordena a bênção. Há coisas que Ele não quebra esse princípio. Ele só envia aonde tem a comunhão. Então a igreja ela está perdendo muitas bênçãos, hein? Nós poderíamos estar muito mais além em todos os aspectos se nós batalhássemos mais em só fazer o que Jesus fez quando esteve na terra. Ser um com o Pai. Ser um com os discípulos. Se tornar-se um. Acho que nós temos que buscar mais a mesa. Sabe? Acho que nós poderíamos esquecer das nossas cadeiras, as que tem que estar reservadas para o nosso melhor, e simplesmente a gente só sentar na mesa. Acho que a gente precisa mais disso, sentar na mesa. Tá faltando isso. Tá faltando isso. Qual o sentimento que você tem com o seu irmão que está do seu lado? E eu não estou falando com aquele que você conhece. Se o que está do seu lado você conhece ele, olha para frente ou para trás para alguém que você não conhece e busca um sentimento que você tem a respeito dessas pessoas. Busca dentro de você, vê se você encontra algum sentimento sobre essa pessoa no seu coração. Eu falei assim da realidade do que está na palavra. A palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você quer ver Cristo Jesus? Busque Ele no seu irmão, na sua esposa, nos seus filhos. A essência de Cristo está na nossa família. É poderoso. Quantas experiências eu já tive com Deus, da realidade da paternidade, do amor dEle, na minha família, na minha esposa, nas minhas filhas. Quantas experiências eu já tive de sentimentos que eu senti pelo irmãos que eu não tenho nem convívio, mas que Deus me permitiu ter sentimentos, e são sentimentos que eu ansiava em ter por Ele, mas eu tive por um irmão. Então, olha, nós estamos perdendo a oportunidade, nós queremos ter experiências sobrenaturais com Deus, visões extraordinárias e tudo, mas nós estamos perdendo a oportunidade, porque nós estamos quebrando o princípio que é impossível amar Ele a quem nós não vemos. Não tem como a gente fugir dessa regra. Se você não decidir no seu coração amar o seu irmão a quem você está vendo, nós nunca vamos descobrir quais os sentimentos de Cristo Jesus ao nosso respeito. Descobrimos o sentimento de Cristo Jesus ao nosso respeito quando nós adquirimos o sentimento que há nele pelas pessoas. Quantas coisas eu passei com a minha filha e ele falava assim comigo: é isso que eu tenho por você. É isso que eu quero de você. É isso que eu tento ensinar. Eu tentava ensinar a minha filha e ele falava: olha, é isso que eu tento ensinar para você. É o que você está tentando ensinar a ela. Eu falei, mas é isso? Ou com grande facilidade eu estou ensinando a minha filha é aquilo que eu tenho dificuldade de entender que você está querendo me ensinar? A essência de Cristo está na família. Na família. Então dê mais valor às pessoas. Dê mais valor à casa de Cristo, onde estão os seus irmãos. Dê mais unidade, batalhe mais pela unidade, seja mais humilde. Ame mais, tolere mais. Se esforce mais. Se esforce mais. É porque, de fato, nós temos que esforçar para viver em paz, porque é difícil, hein? Também o negócio é criar. Rapaz, tem hora que dá vontade de dar uns petelecos.
Mas faz parte. Faz parte. Os discípulos estavam com Cristo e tinha hora que eles queriam se matar entre si. Faz parte, Cristo estava entre eles e ainda assim, mas eles se suportaram por um motivo. Eu falo assim, qual? Eu falo assim, qual? Porque Cristo era o centro entre eles. Como que nós vamos nos suportar? Quando Cristo for o centro. Essa é a verdadeira comunhão. Estava até falando com o nosso irmão Vitor. Os discípulos se suportavam porque Cristo estava entre eles. Nós não conseguimos nos suportar se Cristo não estiver entre nós. Como eu suporto? Como? Como que eu vou suportar a irmã Irma? Essa mulher aqui, olha só como é difícil suportar ela. Coisa mais linda. Mais linda. Só quer ser minha avó? Se Cristo estiver entre nós, se Ele estiver no nosso centro, a emanação da bondade, da paz, do amor, da benignidade, da compaixão, da misericórdia, vai estar fluindo da fonte. Vai jorrar o ambiente e nós temos condições de amar ao nosso próximo como Ele nos amou. Nada que Cristo pede, Ele não nos concede para que a gente venha ter condições de cumprir. Se Cristo mandou você amar seu irmão, Ele quer derramar o amor dEle no seu coração para que você tenha condição de amar o seu irmão. Aí nós vamos ter mais paz, mais alegria. Aí nós vamos ter menos tribulação, menos dificuldade, sabe? Essas resistências, essas coisas esquisitas que às vezes aparecem no nosso meio, vai sumir, porque aonde há luz, as trevas não habitam. Você pode dar um aleluia? Deixa eu correr aqui agora. Vamos lá então. 2 Coríntios 7,10 diz assim: a tristeza segundo a Deus não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então vamos lá, presta atenção a isso. Nem sempre que o nosso espírito está em um estado de angústia, significa que estamos em batalha contra o inferno. Isso pode ser bem o Senhor nos chamando para um arrependimento. Quando você tira angústia no seu espírito pesado, aquele fardo, aquela angústia sobre o seu espírito, dá um glória a Deus. Quantos já acharam que era luta contra o inferno, dá um aleluia? Eu também já achei isso, mas nem sempre quer dizer isso. Isso é Deus produzindo a tristeza segundo Ele sobre o nosso espírito. Enquanto você não vai para o estado de arrependimento, aquilo não é removido de você. Bispo, mas já teve situações que eu não fui para um estado de arrependimento e passou-se o tempo, aquele sentimento passou. Amém? Você perdeu a oportunidade. Aquilo se passou. Você vai ter que esperar novamente aquilo voltar. Escute, quando a gente perde um favor de algo para Deus, para Ele executar algo naquele tempo, seja bem certo que pode voltar novamente, mas aquilo que você precisa vencer vai estar muito mais difícil. O grau de dificuldade vai estar muito mais elevado. Então não perca o favor de Deus, seja rápido. Às vezes você está lutando contra a angústia, contra a aflição no seu espírito, Deus está querendo te levar. Quantas vezes você está com o espírito angustiado e quando você entra no estado de oração, aquilo é removido da sua vida. Aí você fica achando que é o diabo, não é o diabo. Nem sempre é o diabo. Discerne o que é que está acontecendo. O diabo, ele traz peso sobre o nosso espírito. O diabo, ele tenta abafar o nosso espírito. É diferente, seu espírito fica abafado. Você sente que o seu espírito fica no estado que não, parece que não tem reação para as coisas. Você não consegue orar, você não consegue meditar. Sua comunhão com Deus parece que ela foi estancada. Amém? Você já sentiu isso? Isso é o diabo tentando abafar o seu espírito. Agora, às vezes, a angústia, a aflição, que Deus está querendo te levar para um estado de rendição. Você lutando, quando vir, se rende diante dele que ele quer fazer algo na sua vida naquele momento. Não perca aquele favor. Não perca que às vezes o anjo ele vinha, balançava as águas e se tu perdesse ali já era. Tinha que esperar novamente, hein?
não perca a sua vez. Esteja num estado quebrantado, porque quando você sentir essas angústias, essas aflições, você vai ser rápido e corresponder àquilo que Ele está querendo fazer na sua vida naquele momento. Você pode dar um glória. Então vamos lá. A tristeza, segundo Deus, gera aflição na minha consciência para curar da minha culpa. Para com a minha falta com Deus. Vocês entenderam isso aqui? A tristeza, segundo Deus, ela gera uma aflição na minha consciência. Para me curar da culpa, da minha falta com Deus. Toda vez que, consciente ou não, nós estamos em alguma falta com Deus, você vai ter algum sentimento de culpa. Amém? Você vai sentir alguma angústia dentro de você assim? Vai sentir que algo está faltando, algo está errado em você, algo. É assim ou não é? Essa é a culpa da sua consciência, porque uma vez que a sua consciência recebeu uma iluminação do que é pecado, já era, querido. Dificilmente alguma coisa vai passar batida. Quanto mais você trabalha na sua consciência, quanto mais você não permite a sua consciência ser burlada, mais a sua consciência ela vai acusar qualquer coisa que está contrária à vontade de Deus. Qualquer ato que você está tendo, qualquer injustiça, por mínimo que seja. Ah, passou 5 centavos no troco que a mulher do caixa me deu. Não quero, não é meu, não me pertence. A minha consciência não aceita isso. Se você aceitar, a sua consciência fica com um fardo. É assim? Amém? É assim. Às vezes com 5 centavos ainda você não sente a culpa. Às vezes quando é 100 reais, talvez você sente, mas com 5 ainda você não sente. É porque a sua consciência, ela precisa de ser mais iluminada pela justiça. Como isso acontece? Pelo ato da prática da justiça. Vai sendo fiel ao Senhor. Ele vai te tornando justo. Ele vai te tornando justo. Ele vai te tornando justo. E cada vez mais o inferno não achará culpa sobre ti para trazer condenações, acusações e diante dos tribunais trazer algum empecilho contra a sua alma. Amém? Então é isso. Então, essa tristeza que Deus causa na gente, na verdade, é uma ferida. Mas aquele que fere é aquele que cura. Amém? Então Ele quer te curar desse sentimento de culpa, essa aflição, essa tristeza que você está sentindo sobre o seu espírito. É porque Ele está querendo remover algum sentimento de culpa que está sobre ti. O trabalho do Espírito Santo é perfeito. O trabalho do Espírito Santo é perfeito. Você pode agradecer a Jesus? Porque a culpa que nós sentimos por alguma falta com Deus, ela é uma culpa que rouba a minha paz com Deus. E quando não temos paz com Deus, ficamos aflitos e perturbados. Quando você começa a perder a sua paz. É assim ou não é? Daqui a pouco o seu estado de paz começa a ser roubado. Você fica perturbado, você fica desorientado. Você fala, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo teu Espírito. Você fica num estado de inquietação, você perde a paz em Cristo. Você fica com dificuldade de tomar as decisões corretas, você não sabe mais como agir, está com dificuldade de tomar a decisão certa. Seu estado de espírito está atribulado. Por causa do sentimento de culpa. A culpa remove a nossa paz para com Deus. Então deixa Deus te ferir, causar verdadeira tristeza segundo Ele, entra no estado de arrependimento para que Ele remova essa culpa e que você fique numa condição, num estado de espírito perfeito diante dEle. E diante de tudo isso, algo Ele está fazendo na sua vida. Diga o quê? Eu já falei para vocês, a regeneração, Ele está transformando a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Então vamos lá. A tristeza segundo o mundo, fala assim, remorso. Isso, remorso é um sentimento temporário, de uma culpa que não nos leva a uma transformação. Esse aqui é o pior que nós temos. São tristezas, são arrependimentos que vêm que não trazem nenhuma transformação. É só um sentimento de culpa que você tem por algo que você fez de errado, que você não deveria fazer, algo que você não deveria ter falado, algum ato que você teve com uma pessoa que você não deveria ter, algo que você deixou de pagar, algo que você negligenciou, e aquilo está gerando uma culpa sobre você. E logo depois parece que aquilo passa. Mas daqui a pouco você tem o mesmo ato. É porque aquilo não foi um verdadeiro arrependimento, aquilo só era um remorso, ou seja, um sentimento temporário. Isso é a tristeza segundo a nossa carne. Vocês estão me entendendo aqui? O remorso é um desencargo de consciência que te faz fugir da realidade de quem Deus é. Ou seja, o remorso ele nunca vai te permitir ter um encontro com a santidade de quem Ele é.
sempre você vai fugir da realidade de que Ele está te chamando para você ser. Sempre você vai minimizar o nível de cobrança de santidade que Ele está nos chamando. Eu identifiquei a necessidade de um processo de restauração na minha vida quando eu li a passagem que diz: sede santo, assim como eu sou santo. Como nós podemos ser santo, assim como Ele é santo? É só se parando com quem Ele é de fato. Se fugirmos da realidade de quem Deus é, sempre vamos fugir da possibilidade de ter uma verdadeira transformação, de ser quem Ele é. Esse é o chamado dele. Ser santo assim como Ele é santo. Mas encare a realidade. Não venha com remorso, com sentimentos que são temporários. Não venha com sentimentos que apenas vai te fazer se sentir bem consigo mesmo e para com as pessoas. Às vezes acontece algo na sua vida que não deveria acontecer e você não quer ficar mal com as pessoas que estão à sua volta e nem consigo mesmo, porque te remove da sua posição de status que você tem. E para você não ficar mal com aquilo e não ficar mal com as pessoas, para que as pessoas não te vejam com maus olhos, você quer se livrar logo daquela condição, amém? Isso é remorso, não traz arrependimento e não traz transformação. Isso é tristeza segundo a nossa carne, que burla a verdadeira transformação que vem pelo Espírito de Deus. Essa tristeza, ela só serve para aliviar a carga do pecado. Fala assim, o pecado é uma carga, é um peso. Então essa tristeza só nos faz a se livrar deste peso. Esse sentimento de remorso é só para a gente se livrar deste peso. Depois que se livra, que passa aquele período, você fica bem, mas só que você não se permitiu ir para um processo de regeneração, de tratamentos mais profundos. E aí, o que acontece com a gente? Eu tenho uma resposta para isso, eu posso dizer? Então vamos lá. A forma que Deus nos trata: obediência à palavra pela unção do Espírito, pela consciência, pelo sangue de Cristo. E esse é um dos mais profundos e mais doloridos, pelo juízo. Entenda, de tempos em tempos Deus ele vai vir de alguma forma ele vai tentar nos tratar para nos libertar de algum estado ainda da velha natureza, de comportamentos que refletem da velha natureza. Você vai ler a palavra, você vai identificar com o que eu estou falando com você, que isso é comum entre a gente. Você vai ler a palavra, você vai ver algo e você sabe que você não está em conformidade com aquilo, mas você negligencia o que a palavra está dizendo. Quantos já passaram por isso? Diz um amém bem baixinho. Não, um pouco mais alto. E você negligencia aquilo. A palavra está dizendo algo e você está negligenciando. A unção do Espírito Santo vem sobre o ambiente. Quando ela vem, a unção ela vem para despedaçar julgos. Depois dessas visitações da unção do Senhor, nós vamos sentir certos incômodos. E você sabe que esses incômodos que você está sentindo é Deus querendo expelir certos comportamentos que ainda tem na sua vida. E a unção ela vem para expor também más ações ocultas nas câmaras escondidas da nossa alma. Então a unção ela expõe as iniquidades. Esta é uma forma que Deus tem também para nos tratar. Pela consciência do sangue de Cristo, é a consciência que você tem que saber que você tem que ser santo, porque Ele morreu para nos tornar santos, para nos purificar de todo o pecado. Então eu tenho que ser compromissado para com o sangue de Cristo. Eu tenho que valorizar e dar vazão para a obra de Cristo na cruz. Eu tenho que entender que eu não posso mais viver em conformidade com a liberdade da minha alma, mas agora eu sou escravo de Cristo pela consciência do sangue derramado, então eu preciso andar em conformidade do que Ele diz pela sua palavra. E o do juízo é o mais difícil, pastora Roberta, porque quando todos esses aqui, talvez tenha outros meios de Deus nos tratar, porque são muito de forma e graça que Deus nos trata. Mas quando Ele vem com o juízo, o negócio é terrível. Quando Ele te para na terra, que Ele vem com o juízo, só nos resta uma coisa: clamar por misericórdia. Porque Ele vai tocar profundamente em você. Todos esses atos, essas formas que eu citei aqui, se elas não funcionarem, Ele vai vir com uma espada mais afiada. E Ele vai tocar lá na raiz do negócio. Ele vai mexer aonde você não gosta que ninguém mexa.
Aí por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Porque às vezes Deus nos coloca nesses estreitos, porque às vezes é a gente. E é engraçado que nesse tratar, ele usa a família. Já viu? Na família é assim, né? A gente é tratado pela mãe, a mãe é tratada pela gente, e por aí vai. Todo mundo é tratado um com o outro. Tu fala mal do teu irmão, daqui a pouco tu tá que nem teu irmão. Ah, mãe, olha lá, o fulano come tudo, não deixa nada. Daqui a pouco também tu come tudo, não deixa nada pra ninguém. Aí nós vamos sendo tratados uns com os outros. Então Deus, ele nos usa para nos tratar. E quando ele pega isso, é muito bom. É muito bom. Ó, às vezes tu tá sendo usado para tratar teu irmão e tu nem sabe. Ó, às vezes teu irmão, às vezes você tá na lista lá de número 1. Número 1. De inimigos do seu irmão. Brincadeira. Brincadeira, só para descontrair vocês. Mas é assim. Então, quando Deus, ele vem com juízos na nossa vida, é um dos estágios mais profundos que ele tem para nos trazer um verdadeiro arrependimento. E quando esse juízo vem, se prepara que a sua vida e o que está à sua volta pode ser sacudida por Deus. Porque ele diz que é melhor entrar no reino dos céus com um olho do que para o inferno com os dois. É juízo na terra mesmo. É juízo, mas é juízo para a salvação e não para a condenação. Aleluia. Oh Senhor da glória, meios para buscar o verdadeiro arrependimento. Volte com todo o seu coração e não trate os erros de uma forma leviana na sua vida. Salmos 34:18 diz: e o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não trate os problemas da sua vida de uma forma leviana. Volte com todo o seu coração com aquilo que precisa ser tratado na sua vida. Coloque uma demanda de força no seu coração para lutar para que você tenha a condição da transformação. O problema é quando a gente trata tudo de uma forma leviana. Vira até piada as iniquidades. A sua iniquidade vira uma piada para você e para aqueles que estão à sua volta. Isso está errado. Volte o seu coração, tenha seriedade com o processo da sua transformação. Nós não estamos sendo transformados apenas para nos tornar pessoas melhores. Nós estamos sendo transformados para nos tornar a imagem de Deus. Não é de qualquer coisa, é de Deus. Aleluia. Remove a idolatria de si mesmo e busque a busca de conservar o seu status. Desculpa, deixa eu falar aqui. Remove a idolatria de si mesmo e a busca de conservar o seu status acima de um estado de humilhação diante do Senhor. Eu já falei sobre isso aqui. Remova a idolatria, vamos remover a idolatria do nosso meio. Não, eu sou profeta, não, eu sou bispo, não, eu sou apóstolo, não, eu sou... Você não é nada. Você não é nada, nós não somos nada. Nós não somos nada. Como assim, bispo? Nós não somos nada. Calma, calma. Aqui está o segredo. É não ser nada para que Ele nos torne em algo melhor. Isso. Eu cito aqui algumas vezes para os irmãos há um erro aí que o pessoal fala: não se preocupe, você está sendo humilhado, mas você vai ser exaltado. Olha, o irmão está te humilhando, não se preocupa não, irmão, Deus vai te exaltar. Nada disso, nada disso, está errado, está errado, está errado. A palavra diz: e os que se humilham serão exaltados. É diferente. É os que decidem se humilhar diante do Senhor que vai receber a exaltação do próprio Deus. Então é a decisão sua de se humilhar. Ninguém quer se humilhar mais, ninguém quer perder mais sua posição por causa da idolatria a si mesmo. Olha, eu vi esse negócio, era sinistro, era uma imagem católica. Eu falo aqui, já acha isso?
Nós precisamos nos quebrantar aqui neste lugar de toda idolatria a si mesmo. De toda idolatria a si mesmo. De tudo que você é prendido a si mesmo. Se desprenda. Entrega tudo nas mãos do seu Senhor. Não, bispo, aqui. Não, isso aqui não, bispo. Isso eu não mexo, não. Eu vou expor isso aqui. Vou expor isso, mas isso aqui não. Aqui não, bispo. Tá? Tá bom. Você nunca vai ter oportunidade de ser tomado por Deus na terra. Buscar a Deus é bom, muito bom. Sacrificar para buscar a Deus é muito bom, mas melhor ainda é quando nós somos tomados por Ele. Deixa Deus te tomar, crente. Se desprende de si mesmo. Vamos nos desprender de nós mesmos. Do amor por nós mesmos. Do amor pela nossa carne. Pare de incentivar e motivar a sua carne. Pare de lutar para preservar a si mesmo, os seus direitos, as suas razões. Deixa Deus contrariar a sua razão. Mas eu vou te falar, quando nós permitimos Deus contrariar a nossa razão, nós recebemos um coração igual ao dele. Você sabe o que é isso? Receber um coração igual ao dele. Ele fala: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Ah, se Jesus fosse agir pela sua razão. Se Jesus na terra tivesse agido por razão própria. Então, se eu quiser, chamo uma legião de anjos e extermina todos eles. Mas eu não vim para fazer minha vontade. Ou seja, eu não vim para cumprir a minha própria razão. Que seja feita a sua vontade, Altíssimo. Eu perco a minha razão. Mas em contrapartida ele ganhou um grande galardão. Está sentado no mais alto e sublime trono. Lugar de honra e de majestade. Você quer ser coroado também? Decida lançar as coroas da sua razão própria, do seu direito próprio por terra, e deixa o Senhor te coroar. O Senhor quer nos coroar com a glória dele, não com a glória de si mesmo, não com a glória dos homens, não com galardão de homens, não por conquista de homens, mas pela conquista daqueles que decidiram se humilhar diante dele, se arrepender, se esvaziar, se crucificar com Cristo Jesus, com a esperança de uma glória muito superior, muito mais elevada. O homem queria fazer Jesus rei sobre a terra, mas ele tinha preparado para ele uma coroa na eternidade, uma coroa celestial. Não se preocupe, talvez você vai se comportar como um servo humilde diante dos homens, mas diante dos céus você está se comportando como um príncipe, como um rei que conserva a imagem do reino de Deus. E esses são os verdadeiros embaixadores, aqueles que conservam a imagem do reino que ele representa. Nós temos que conservar a imagem do reino do Rei dos Reis. Tem que parar, chegar com esse tempo de homem ficar constituindo o trono para si. O trono é para o Altíssimo. Para o Senhor, a igreja é do Senhor, tudo é do Senhor, nós somos dele, viemos dele, e se Deus quiser, todos nós voltaremos para ele. Aleluia, calabas, telepecara suricaia, telepeca suribedecala suribedecopa suribedecaia. Precisamos vencer o pecado, removendo os nossos sentimentos de apego ao próprio pecado e transmitindo esse sentimento para Cristo Jesus. Sentimento é tudo aquilo que nós damos valor. Às vezes a gente está lutando com certos pecados e estamos falando: olha, esse pecado aqui é difícil eu remover da minha vida. É difícil porque seus sentimentos ele está mais voltado para este pecado do que para Cristo. Sentimento é tudo aquilo que você coloca uma demanda de valor. Você está dando mais valor ao seu pecado do que a Cristo.
Se você decidir com o seu coração dar mais valor, voltar mais os seus sentimentos, mais suas afeições para Cristo Jesus, é impossível que os seus sentimentos se voltem para o pecado que você está lutando anos, anos e anos. Às vezes você fica perguntando como vencer. Volte as suas afeições e os seus sentimentos, os seus valores para Cristo. Às vezes você está lutando contra o pecado. Não, calma, não é você ficar lutando contra o pecado ali. É só você voltar os seus sentimentos para Cristo. Só isso. É só isso. É você remover os seus sentimentos das coisas dessa terra, das coisas dessa carne e voltar para Ele. É só isso. É só isso. Isso, mas se eu falo parece que é fácil. Não, eu sei que não é fácil. Por isso que se a gente não anda num estado de quebrantamento, para que a gente entre no arrependimento, nós nunca teremos a regeneração e nunca teremos um sentimento correto e alinhado com o coração do Pai. Você pode dar um glória? Então não espere pelo sentimento de busca de arrependimento. Se humilhe e provoque o quebrantamento. Eu não fico esperando, às vezes a gente fica esperando um sentimento. Ah, bispo, vou esperar aqui, bispo, ver se bate um sentimento aqui para eu me arrepender. Vamos, irmão, vamos nos arrepender, vamos nos quebrantar. Não estou sentindo nada, bispo. Provoque, irmão. Provoque. O reino é tomar da força. Tem coisas que você vai ter que usar da força, provocar. Quantas e quantas vezes eu já entrei em ambientes para orar e eu vou te falar, um iceberg. Terrível. Mas eu fiquei provocando. Eu provoco a lágrima. Tem hora que não tem lágrima, mas eu fico provocando ela. Eu fico provocando. Provocar. Adorar em espírito e em verdade, sabedoria, consciência. Fica esperando, se Deus não me quebrantar. Não, provoque, eu não estou sentindo, mas eu estou persistindo. Estou batendo a porta. Estou batendo, vai ser. Ali, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, daqui a pouquinho, as vias das minhas emoções, do meu sentimento se abrem. Aí vem aquele jorrar de água. Aí vem aquele lavar. Aí é glorioso. Olhei pra tu que tu entende o que é isso, né, varão? Ai, meu Deus do céu. Ô Senhor, derrama disso nesse lugar hoje. Olha, isso é tão bom. Você pode estar no seu pior momento de vida, nas suas maiores guerras, nos seus maiores dilemas. Se esse jorrar, ele fluir em você, pode, olha aí, pode cair, que desaba o mundo à minha volta. Você não está nem aí, querido. Você não está nem aí. Ele é meu pastor e de nada. Aí você tem a convicção, de nada eu tenho falta, Senhor. Tu tá ali, tu tá só você e ele no seu quarto, no monte, no deserto, não tem nada. E você tá ali convicto, eu não tenho falta de nada. É um sentimento que ele te concede e você fala, eu não tenho falta de nada. Não tem a ver com os bens materiais, não tem a ver com isso. Eu acredito que é isso que o pessoal da África, né? Nós estávamos vendo aqui ontem, na apresentação dos nossos jovens, uma irmã da África, muito legal, aquela irmã. Ela falando, olha, aqui, acho que 8 pessoas só que congregam naquela igreja, se eu não me engano, né, o Diácono Lore? 8 pessoas e diz que os feiticeiros vai lá e joga feitiço neles e aquela questão toda. Você tem que ver eles adorando, tá? Ó, não tem instrumento não, é só na mãozinha, ó. E dando lugar, coisa mais linda. Mais linda. E parece que aquela é chão de terra batida, não sei, aquele piso lá de terra batida, se eu não me engano. E não tem ar-condicionado. E na África parece que o negócio é quente. Eu nunca fui lá, mas eu já ouvi falar que lá é quente que só. E eles estão adorando. Estão glorificando. Aí tá os mártires com a espada no seu pescoço. Tá Estevão para ser apedrejado. Olha o cenário. Cheio de homem à volta de Estevão com pedras para apedrejá-lo. E Saulinho tá ali. Segurando o manto a veste de Estevão. E o negócio à sua volta tá terrível. E onde que os olhos de Estevão estão? Vocês têm que entender. Acho que vocês não entenderam o que é isso, não. Isso é glorioso, pastor Ian. Isso é glorioso.
independentemente do ambiente onde você esteja, o que esteja acontecendo, se você encontrar este acesso, seus olhos vão estar tão fixos nele, uma realidade tão profunda do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui, não estou criando uma história da carochinha, eu estou falando de uma realidade que você tem que acreditar e viver isso. Seus olhos vão estar tão fixos nele, tão fixos, parece que tudo à sua volta se perde, e toda a sua atenção, todo o seu coração, tudo se volta para ele. E você tem uma oportunidade de, em alguns momentos, estar dentro de um ambiente da realidade de quem ele é. Você tem um encontro, por isso que você se quebranta todo. Você se quebranta, você fica num estado, às vezes você vê a gente num estado tão quebrantado, tão... que não precisa de lugar adequado, não precisa de nada, não precisa da conta, estar com uma boa finança, não precisa de nada disso. É um momento tão oportuno, tão glorioso, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Ele conseguiu transmitir pelo Espírito dele sobre o seu Espírito. E os obstáculos da sua alma foram removidos porque você provocou aquilo, você foi lutando contra aquilo. O problema é quando os obstáculos da sua alma é mais forte que a sua decisão. E você sempre está com dificuldade de conhecer mais de quem ele é. Ele quer se revelar mais a você. Ele quer se revelar mais no estado, por isso você tem que andar este estado de quebrantamento, de arrependimento. A transformação é o nosso conhecimento, no nosso entendimento de quem ele é. Você fala, ele é assim. E você só não sabe, você contempla aquilo de alguma forma. Talvez você não vai contemplar aos seus olhos físicos, mas os olhos do seu coração está sendo iluminado. Algo está mudando em você que você sente que faz parte dele. Daqui a pouco você passa num ciclo tenebroso e você sentiu que algo mudou dentro de você. O que foi? Você teve um encontro. O seu espírito teve um encontro com ele. Mas siga os princípios. Siga os princípios. Há revelações do Senhor que nós desconhecemos. O coração dele é ilimitado, é um oceano sem fim. É demais para o nosso entendimento. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo, para que a gente possa compreender pelo menos um pouco de quem ele é. Deus quer nos elevar a condições de transformação da santidade, da realidade de quem ele é. Isso vai nos tornar pessoas melhores. Nós vamos ter mais paz. Nós vamos ter mais fé. Nós vamos ter mais convicção. Nós vamos ter mais amor. É só se arrepender. É só se arrepender. Só se arrepender. Visto, mas eu não estou pecando. A questão não é estar pecando, a questão é que nós somos pecadores. Jesus nos justificou? Se justificou. Mas e por que você peca ainda? É a carne. Está sendo mortificada, a alma está sendo restaurada. Mas sempre fica numa condição. Por mais que tenha coisa que você desconhece, você daqui a pouco, ou ele vai remover e vai te mostrar, ou ele remove que você nem percebe. E você está se tornando mais livre. Toda vez que você sentir que você está se tornando mais livre, é porque você está sendo liberto de algo. Está sentindo... Olha, faz uma análise de um ano para cá. Um ano atrás para cá. Você se sente mais livre para Cristo? Quando se sente mais livre? Parece que você está mais decidido. Parece que, sabe quando vem aquele sentimento, você fala assim, Senhor, não, quero mais. Não, tá pouco, eu vou mais. E você vai mais, sacrifica mais, se doa mais, se entrega mais. Não é isso? É assim ou não é? Não é assim? Você está sendo livre. Você estava sendo despreza de si mesmo, então você está sendo livre para caminhar com Ele. O que Jesus falou? Vem e me segue. Foi assim que Ele falou? Vem e me segue. Foi assim que Ele falou? Está a chave. O que foi que Ele falou antes? Larga tudo. E tem um princípio, pastor Gelson. Negue-se a si mesmo. Seja livre de si, para que você tenha liberdade para mim. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Então, quando nós queremos, mas ainda estamos com dificuldade, é porque nós estamos muito presos a nós mesmos. Como, bispo? Como? Não estou percebendo, eu não vejo. É porque você não está se arrependendo.
Ele não está se quebrantando, então não está vendo, não tem condições de ver. Se humilhe diante do Senhor. Se humilhe diante do Senhor. Se coloque de pé no nome de Jesus Cristo. Tu és santo, Cordeiro. Tu és santo, Cordeiro. Tu és santo, Cordeiro. Tu és santo, Cordeiro. Eu sei de uma coisa, há uma promessa sobre a igreja que os filhos manifestariam a glória. Eu acredito que é um percurso muito longo, não é uma caminhada de um dia, 2 dias. Mas eu sei que nós vamos chegar a uma plenitude para manifestar a glória dele. Escute, eu falei aqui que isso é ser livre, ser liberto. Quando nós formos totalmente livres, nós vamos ter a capacidade dada por Deus de libertar a natureza. Meu Deus do céu. Nós vamos adquirir uma autoridade tão grande em Cristo Jesus. Nós somos tão livres de si mesmo que nós recebemos uma autoridade para libertar a natureza. Meu Deus do céu. Quando nós vamos vir reinar com Cristo em terra? Quando nós vamos vir aqui? Quando nós formos totalmente entregues para Ele, Ele nos levar. Aí sim. Aí sim. Mais livre de si, mais oportunidade, mais disponibilidade de governar nele e para Ele. Então nós precisamos nos arrepender. Vocês podem me ajudar no louvor? Tu és santo, Cordeiro. Tu és santo, Cordeiro. Há sonos de indolência na nossa vida que se a gente não se arrepende, nós nunca vamos perceber que nós estamos num estado